Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa reunião extraordinária, específica para falar do edital Financiarte 2021. Como é que nós vamos conduzir aqui a nossa reunião? Nós vamos pegar o edital e ir parte por parte, discutindo as macro pontos, né, tópicos do edital. Não vamos nos deter digamos, a detalhes, certo? Mas aí só ele vai servir de base para a gente ir comentando e não se perder no assunto, né? E uma coisa importante aqui da nossa reunião, como é uma reunião de deliberação também do conselho, no final a gente vai ter que sair com uma proposição, né, do que a gente quer para o edital. Então, não sei, Aline, se tu pode começar fazendo uma fala de como é que está o processo, como é que é o Claro. processo. Certo, obrigada, Flor. Posso sim. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada aos participantes, né, por estarem aqui conosco nessa construção às 21 horas, né, povo trabalhador, estudante, né, fazendo sua hora, né, extra de colaboração aqui também. Para a gente foi uma pauta, né, que a gente pediu também para o Conselho colocar dentro das suas atribuições, né, para a gente fazer esse Aline, encontro. Aline, só Oi? uma dúvida, uma pergunta para a Flor, é para a gente registrar a presença no chat? Depois, desculpa, depois Ah, da presença, primeiro eu vou pedir a presença dos conselheiros e suplentes, tá? E depois eu, tá, eu comunico ali no chat para todo mundo tá, registrar a presença. tá, desculpa, é que eu fiquei na dúvida. Não, tudo certo. Sim. Obrigada, Jane. Sem problemas. E, Flor, assim, eu não sei, de repente, a ideia, o que acontece, tá? Vamos lá. A gente tem um valor, né, de financiar-te herdado de dotação orçamentária, e a gente tem a intenção de fazer melhorias no edital, pontualmente, assim. Algumas das questões a gente já começou, primeiro, né, para trazer isso que a gente já vem falando nas reuniões do conselho, para quem não participa, né, ou não teve oportunidade de participar antes. Nós temos, com certeza, muito a avançar como Financiarte, em termos, né, de avanços de recursos, e especialmente também no que tange a uma legislação que seja mais adequada para, né, atender as demandas da classe. Então, a gente fez uma primeira reunião já faz cerca de 20, 30 dias, com a PGM, com a Central de Licitações, com a Controladoria, com uma série de órgãos internos da Prefeitura que dão andamento para esses processos, para a gente poder fazer avanços. O que acontece? Se a gente for fazer uma série desses avanços que a gente precisa, a gente vai levando um tempo maior, porque a gente vai ter que passar por várias etapas internas até ele poder ser bastante evoluído, né? Mudando a legislação base para a gente poder trazer ele para uma questão um pouco mais aderente à nossa área. Então, internamente, né, pensando que a gente vai demorar para fazer esse andamento e vai passar junho, julho, e a gente não vai ter lançado um edital e sabendo da necessidade urgente de se lançar o quanto antes um edital, porque somos, né, uma classe trabalhadora de cultura que está bastante impactada e precisando, né, de renda, de fomento, a gente optou por fazer o quê, Flor? E, né, demais conselheiros? A gente lançar o edital 2021 muito parecido nos moldes do que ele já tem de andamento e de aprovação e fazer o que for possível de melhorias neste edital, mas construir desde já, e a gente já tem feito isso, né? A Cris está aqui no assessoramento técnico bem específico, fazendo, né, alguns ajustes nessa questão de legislação. Então, a gente vai trabalhar nele para ele vir reformulado para 2022. O que nós entendemos que seja importante a gente pensar nesta reunião? Assim como teve uma reunião em 2020, onde o Conselho deliberou algumas sugestões de tetos de projetos, é o que a gente imagina fazer aqui neste momento. Questão de documentação, questão de, né, avançar no que a gente pode eximir, quais são os prazos de recurso, o que pode ser atendido num recurso ou não, a gente já está fazendo essas consultas internas. Então, o que eu acho, né, quando sugeri essa pauta e essa reunião específica, era para a gente pensar um pouco enquanto classe,
de que formato este Financiarte ele seria mais adequado diante deste momento, ainda, né, muito impactados pela pandemia. Então, o ano historicamente, né, se trabalhava com Financiarte no valor de R$35 mil por projeto. No ano passado foi um ano que se sugeriu trabalhar com um teto de 15 mil por projeto, e foi o que né, a secretaria naquele ano levou adiante. Esta é a base do que eu imagino que seja importante a gente trazer para essa reunião, Flor, né? Porque essa parte do item a item a gente depois avança conforme também a gente vai conseguindo algumas respostas, né, internas de melhorias, enfim. Mas acho que é bem importante a gente pensar nesse momento, nesses patamares, de que formato ele seria um formato que atende, justamente para a gente, né, ser bem propositivo. Formatos maiores para a gente ter uma produtores que envolvam mais projetos, porque muitas pessoas têm dificuldade também de acessar o Financiarte, porque exige uma documentação, exige uma formalização. Então, entendi, né, e junto com o interno da prefeitura também a gente ficou pensando muito nisso. Se a gente fazia, de repente, a proposta, né, de um edital de Financiarte de valores mais robustos, mas pontua muito parecidamente com o que aconteceu no Estado, né? Quem tem mais envolvidos, um dos critérios maiores seria envolver mais pessoas para a gente ter, né, aquela possibilidade de gerar renda, né, para aqueles que também não conseguem acessar o Financiarte, porque ele é realmente complexo e a gente não vai conseguir mudar ele, né, nesse período agora para lançar o novo, ou para a gente poder, de fato, né, fazer valores menores, mas ainda tem toda essa burocracia. Enfim, para a gente pensar, eu acho que talvez nesse aspecto que seja bem específico e pontual para esse. E claro, né, as sugestões do todo dele são bem-vindas. Acho que até ficou bem bacana que vocês lançaram na comunicação também, né, para as pessoas acessarem o anterior, para a gente poder entender o que seriam de melhorias, e aí a gente também ir né, qualificando e melhorando ele também. Mas era isso, assim, eu acho que é importante trazer também o que a gente espera enquanto gestão desse encontro para a gente ser bem propositivo para essas questões, sabendo que a gente vai reformular, e aí sim, né, vai tendo reuniões específicas para o de 2022, mas no formato que temos, na documentação que se exige, né, no impacto econômico, na forma de se operacionalizar, acho que é importante a gente pensar sob esse ponto de vista, né? Ótimo, acredito que sim, que a questão mais, não seria a mais polêmica, mas no momento é como que a gente vai distribuir essa verba que foi herdada, né? Então, acho que essa é a primeira deliberação que a gente pode fazer. A verba, então, para esse ano, né, do edital Financiarte 2021 é de 180 mil, né? Isso, Aline? Está confirmado esse valor? Isso, a verba de dotação orçamentária já consolidada, né, é de R$180 mil. O que a gente está verificando, se a gente tem alguma possibilidade, e a gente só está esperando reunião que acontece essa semana, que eu não tenho certeza da data, para a gente ver se esse patamar pode ter alguma variação, esperamos que positivamente, né, para cima, porque a gente está olhando algumas coisas que voltaram ou que não foram, né, não aconteceram, mas a gente não tem essa resposta, então é melhor a gente trabalhar com o valor dos 180, para que a gente, né, saiba que este é o patamar que se espera e que se tem até o momento, né, e é o que a gente imagina que vai ter que dar andamento também. Tá bem. Então, eu abro para discussão como que seria a melhor forma da gente dividir esse valor, né? Eu fiz algumas contas hoje de tarde e vou só citar aqui, não estou, digamos, é só proposições. Se a gente fizer o teto de cada projeto em R$10 mil, são 18 projetos, tá? Contemplados, que poderão ser contemplados. Se a gente fizer o teto de cada projeto R$15 mil, que foi o edital anterior, então podem ser contemplados 12 projetos, se todos pedirem a verba máxima. Se for 18 mil reais, nós temos então contemplados 10 projetos. Então 18 mil, 10 projetos. Para 20 mil, o teto de 20 mil, teríamos 9 projetos contemplados, e para a verba de 25 mil,
que foi a verba anterior, acho que foi antes do ano passado, 2019, foi 25 mil. Nós teríamos 7 projetos e sobrariam 5 mil reais, né, da verba global dos projetos, certo? Senão seria 25.700 e fica uma verba quebrada ali, o teto. Então, essas seriam as possibilidades de teto por projeto, e essas seriam as quantidades de projetos contemplados. Então, se a gente for pensar também um teto abaixo de 20 mil, a partir de 20 mil para baixo, a gente tem pelo menos um projeto por segmento contemplado, certo? E aí são 7 segmentos, sobrariam, no caso, se fosse 20 mil, sobrariam ainda dois projetos a serem contemplados, que a gente pode criar um outro critério para selecionar esses 2 projetos. Então, a gente pode pôr o critério de um projeto por segmento, e esses outros 2, a gente pode Os melhores fazer avaliados. isso. Em geral, já tem isso nos editais anteriores, tem que seriam, né, pela pontuação que atinge, assim. Eu acho que seria uma possibilidade, né, também de pensar. E assim pode ser com as outras também, com esses outros tetos, que dá 10 projetos, 12 projetos. O único que poderia ser 2 projetos por segmento era se fossem 10 mil o teto, aí daria 18 projetos, aí dá 2 projetos por segmento e mais 4 projetos para serem contemplados por essa outra, pela nota, né? Pela nota global daí. Sim. Flor, assim, para trazer alguns pensamentos que a gente teve, assim, internos, que a gente ficou pensando muito nisso, né? Se a gente faz um monte de projetos, pela questão dos valores pequenos, às vezes para as pessoas fica mais difícil de acessar. Então, talvez trazer essa lógica de pensamento, assim, e aí seria legal ouvir os conselheiros das diversas áreas também, né? Se seria possível, se seria viável, de alguma maneira, a gente também fazer isso, né? Propor projetos com este olhar, né? Que, ok, o olhar é gerar renda para vários agentes, atores deste cenário, de uma certa maneira, para que a gente consiga também pulverizar essa verba. Mas a gente sabe que, né, vide Aldir Blanc, olha só lá, né, 200 e poucos projetos inabilitados porque faltou alguma documentação. E o Financiarte não foge disso, ele é bastante burocrático até então e como a gente tem. Então, acho que seria legal, de repente, até ouvir. Claro, tem segmentos que são muito diferentes, né? Vamos pensar no audiovisual, que produção, né, mais robusta consegue fazer. A gente sabe que, né, talvez não vai conseguir fazer. A gente sabe que o momento não é esse momento de ter grandes produções, talvez seja um olhar muito mais no sentido de vamos, né, abraçar os que estão próximos, que talvez não consigam, o pessoal da graxa que está muito impactado que também não consegue. Como é que a gente conseguiria, nesses mecanismos que a gente tem, otimizar isso e trazer para junto, assim. Então, foi muito o que a gente ficou pensando, como fazer isso, né, pulverizar mais e talvez pensar em coisas mais direcionadas para o online, né, enfim, os produtores aí também que podem, né, trazer ideias, daqui a pouco festivais de áreas, né, por áreas, daqui a pouco se organiza, né, uma possibilidade mais coletiva, né, nesses processos, para tentar abarcar mais grupos, mais atividades, enfim. E aí também pensar em, né, valores que sejam mais robustos nisso, por segmento, para a gente poder ter uma variação, né? Tá. Acho que é legal ouvir também, pessoal, não sei se Então, foi se inscrevendo, enfim. Isso, pessoal, então assim, a gente faz primeiro as considerações dos conselheiros e depois a gente abre para a comunidade se manifestar também, tá bem? Então, queria só, antes de passar a palavra, agradecer, né, aos vereadores presentes hoje. Na minha tela aqui eu estou rolando para o ladinho, mas eu vejo a Estela, eu vejo o Lucas, Estela Balardinho, Lucas Carenato, e eu não vi se tem mais alguém, gente, desculpa que eu aqui não carrega as imagenzinhas para mim. Mas enfim, então já agradecer desde já. então, conselheiros, alguém para se manifestar?
Eu. Acho Pode que a falar, Suzy Suzy. ergueu a mão. Pode falar. Isso. No artesanato, a gente consegue fazer com projetos de menos valor, porque a gente faz oficinas, né? Talvez também, por exemplo, artesanato e folclore são juntos, né? E daí daria, tipo, se for 10 mil, dá 2 projetos por segmento, eu acho bem interessante. Claro, eu acho que tem que, na documentação toda, fazer que nem foi feito ano passado, nesse de 15 mil que está sendo aprovado agora. E tem várias coisas ali que complica, tipo, pagar não sei o que lá para pessoas que, por exemplo, produtor, tem várias coisas ali que a gente tem que deixar de lado, porque senão não tem como, né? Para poder fazer, mas é viável. Essa é a minha ideia. Tá bem. Karine? Oi, olha só, sobre essa questão da divisão dos valores, eu acho que se o edital for realmente direcionado a festivais, ou seja, a avaliação vai ser feita a partir disso, a avaliação do projeto vai ser feita para um festival, aí tu pode estar pensando nessa ideia de que o projeto vai ser guarda-chuva e juntar muitas pessoas, ou mais pessoas, digamos assim. Mas, mesmo pensando nisso, vai o que? A 20 mil no máximo? Mesmo assim, grandes projetos não vão ser feitos. E se a avaliação não for de acordo, eu posso ter um festival, ou seja lá o que for, que envolva vários artistas, e posso ter um artista entrando com um projeto muito bom e os dois vão estar concorrendo. Então, assim, teria que se mudar, se modificar, se fosse para pensar nisso, o intuito do próprio edital. E eu não sei se o financiante pode simplesmente manipular no edital isso, tá? Ou na avaliação, enfim. Eu, nesse momento, infelizmente, pela questão emergencial, eu acho que é melhor dividir a grana em mais projetos para abarcar mais pessoas. E um dado bem importante para a gente também decidir isso, eu acho que é pensar, tá, 10 mil, quanto chegará no produtor? 15 mil, quanto chegará, enfim, o quanto disso é real para a execução do projeto. Então, acho que esses valores a gente tem que partir deles. Mas, assim, de qualquer forma, perante esses argumentos que eu falei, eu acho que o momento é de dividir para mais projetos. Obrigada. Obrigada, Karine. Só fazer um contraponto antes de passar a fala para o próximo. Uma coisa que a Karine trouxe, eu acho que é bem importante de pensar também, porque quando a gente tem vários projetos, né, é obrigatório a presença de contador, se não me engano. Eu não lembro se no Financiarte também é. Então, significa que, né, valores de mercado, sei lá, de 600, 800, 1.200 reais, possivelmente fiquem quem vai fazer a contabilidade, quando a gente tem, né, maiores. Eu não tenho certeza se no do Financiarte é obrigatório constar na planilha. Eu não... Cristo Sim. lembra disso, se tem? É obrigatório? Sim, É. tem que ter E acho que contador, isso... mas agora está regulamentada, acredito que é em torno de 600 e alguma coisa o valor, já está tabelado esse valor que o contador recebe. Ah, tá. Não, eu não sabia de contador tabelado, assim, mas ok, beleza. Tranquilo. E a ideia, se for, né, pensar em festival, enfim, ok, eu acho que é possível a gente pensar, se fosse nessa ótica, né, tanto um festival, ou se opta por ter, sei lá, né, mais pessoas contratadas, enfim, vai de como a gente coloca isso nos critérios também que vão ser avaliados, né, e aí tá beleza, porque aí é uma parte que tange a nossa competência como Secretaria de Cultura, porque na legislação... A Aline caiu? Acho que caiu, Flor. Tá. Mas alguém quer se manifestar em relação... Depois, quando ela retornar, ela conclui a fala dela. Né? Eu posso falar agora, Flor. Tá bem. Eu tenho algumas questões, na verdade, porque se a gente diminui o valor do prêmio, são menos pessoas contratadas também, né? Porque se o valor é maior,
existe uma possibilidade de ter mais pessoas trabalhando no projeto, né? Se um valor é 10 mil ou menos que 10 mil, menos profissionais vão estar envolvidos. Então, não sei o quanto a diminuição desse valor também vai acarretar no aumento de pessoas beneficiadas, né? Não sei. Mas é uma questão, uma reflexão para a gente, né? E outra coisa também é como a gente faria essa escolha ou essa sugestão, esse direcionamento para que esses proponentes ou esses projetos fossem voltados para um festival, por exemplo, ou fossem voltados para a graxa, ou fossem voltados, enfim, de que forma o edital daria mais crédito ou visibilidade, ou sei lá, porque é complicado, né? Se falando de um edital público, prever isso. Na hora de escrever o edital, teria que se prever isso, para a gente também refletir e pensar como que poderia ser feito, né? Mas, assim, no final, assim, o que eu penso é que concordo até então com as conselheiras de que seria interessante a gente pensar em valores menores, talvez não de 10 mil para 18 projetos, mas pensando em 15 mil, em que quase todos os segmentos teriam 2 contemplados, tirando 2 segmentos, né, que teria apenas um contemplado, acho que já seria um valor interessante, pensando que o valor que chega no produtor, no projeto, é de 10, 11, né, se for, por exemplo, para pessoas que vão ter que emitir RPA, ou, enfim, fora Não, mas contador. sim, não, mas no Financiarte não tem essa questão de RPA nem nota Não? fiscal, não. Uhum. É outra Tá, modalidade. perfeito, Recebe ó. o valor o valor inteiro, né, para aplicar no projeto. Mas, Flor, se a pessoa for fazer pagamento, independente de qual modalidade é, quando ela executa um pagamento, ela tem que recolher imposto, ela é obrigatória a fazer Sim, mas isso. isso tem que ser, como é que se diz, previsto no projeto, né? É o dinheiro, Sim, mas digamos aí assim, tá. ela vai receber os 15 mil, vamos supor, né? Aí eu vou pagar uma pessoa ali que vai receber por RPA. Eu vou fazer os descontos e vou pagar os impostos desse RPA, mas isso está contemplado na minha planilha de custo dos 15 mil. Ao Mas então, contrário de pensando na outros, lógica, é outra lógica, não é pensando a na lógica. lógica que tu vai contratar mais pessoas, aumentar a verba, tu também vai pagar mais impostos automaticamente. Se essas pessoas forem pessoas físicas, sim. Se elas É, forem MEI, não. Daí depende do que depende dos aí para que profissionais está que se estão no direcionando o projeto, edital, isso. né? Que daí a gente não... Mas se é para ajudar, é isso que eu estou pensando, sabe? Acaba que essas coisas, de repente, acabam por, de novo, favorecer pessoas que já têm uma estrutura, e não pensar que, vamos abraçar mais gente, vamos, sabe? Enfim, não sei, eu acho que a gente cai numa coisa ou na outra, acaba ficando... Não sei se efetivar isso faz com que aquilo que se propõe realmente aconteça, sabe? Sim, eu entendo que tem essa... Se a pessoa contrata mais pessoas físicas, ela vai ter uma despesa maior de impostos né, e descontos no RPA, e esse dinheiro não vai ficar para a pessoa. Mas aí é uma questão de... Enfim, que às vezes tem algumas pessoas que só podem receber por RPA, que não tem MEI, que não tem empresa, enfim, aí paciência. Aí uma condição que é da pessoa, né, do trabalhador Bom, da mas cultura. aí eu falando como representante das artes visuais, essa é uma realidade da minha área. Sim. Daniel? Obrigado, Flor. Boa noite. Boa Bom, noite. eu falo aqui um pouco pensando no segmento audiovisual, que é a área que eu me encaixo, enfim, e me parece que, primeiro, para o audiovisual, seria muito pouco que a gente conseguiria fazer com 10, 15, ou inclusive com os 30, 35 que já se tinham antes. Eu diria, assim, na minha visão, acho que o momento de acolher quem está aí faz um tempo sem receber primeiro e sem atividade, sem ter participação
desse tipo de editais, e já que a gente tem uma certa, enfim, uma certa decisão do que fazer com isso, no meu ponto de vista, a gente teria que criar algo do tipo, sei lá, 2 ou 3 megaprojetos que abranjam uma quantidade de pessoas maior, né? Não cabe a mim dizer se é da música ou se é de que segmento, mas a gente poderia fazer talvez, se der, eu não sei como fazer isso, uma forma de integrar as artes para que pessoas, independente do segmento, sejam atingidas. Talvez, inclusive, pessoas que não tenham sido não tinham sido Contempladas. apoiadas ou aprovadas em outro tipo de editais, né, como a Aldir Blanc, ou enfim, que já estão, querendo ou não, com alguma atividade, alguma grana. Eu acho que tem que ser para quem a gente pode ajudar de verdade, sabe? E como produto cultural, assim, o que me ocorre aqui agora é um mega festival que inclua todas as áreas. Obviamente, ele teria que ter uma administração, um gerenciamento como projeto, mas não sei se a gente tem como fazer uma espécie de edital com uma sugestão temática do que é, tipo, um festival que inclua todas as áreas e o maior número de pessoas, uma coisa assim. Mas é meu pensamento, porque para audiovisual não vale nada, mas daqui a pouco que esse festival inclua coisas que já foram feitas antes de projeção de conteúdo, de materiais, enfim, para pensar um momento em como incluir o audiovisual, por exemplo, que não dá para fazer um audiovisual como tal, mas dá para ter presença assim nesse espaço. E me ocorre a partir de alguns festivais que já participei como assistente de multiplicidade de linguagens e em várias áreas, porque não vejo de outra forma. Acho que esse é o meu pensamento por enquanto. Obrigado. Então, só Dani, qual que é a tua proposição, então? Minha proposição seria para sugerir fazer eventos que envolvam maior número de pessoas e maior número de segmentos. Então, por exemplo, uma proposta que inclua envolver pessoas de 2, 3 segmentos, por exemplo, ou mais, e maior número de pessoas, eu acho que seria a forma mais legal de ver que a gente está ajudando os próprios colegas que estão aqui faz um tempo já sem fazer nada, ou que não receberam de edital nenhum, que estão parados, ou que querem expressar um monte de coisas que a gente está aguardando desse momento todo, e a gente poderia ter um espaço para essa, sobretudo para esse compartilhamento enfim, da gente da cidade, da região, de todos que aqui, de alguma forma, estão sem conseguir mostrar seu trabalho e compartilhar, e eu iria por outro tipo de experiência, sabe? Outra troca diferente, não o individual de ter cada um seu projeto aprovado e fazer por si e o resto azar, né? Ficou claro? Sim, entendi, mas eu não sei se a gente tem tempo e assim, se a gente consegue construir isso agora para esse edital, né? Tu fala em projetos maiores, né, de valores maiores, que contemplem várias áreas em cada projeto. Só que não sei se isso na prática é viável em função de que a gente também tem que dar andamento, né, ao processo do edital, né, e não sei se a gente tem tempo hábil para construir essa questão. Porque, por exemplo, a estrutura que um projeto vamos dizer, um projeto de música que vai precisar montar uma certa estrutura para receber um festival, se a gente fizer
2 projetos nessa área já implica mais custo do que fazer um grande projeto que atinja mais pessoas sobre o mesmo guarda-chuva, né? Não sei. Eu entendo que talvez não tenha alguns entraves aí enquanto edital, mas minha pergunta seria, então, ver se não tem como fazer uma mistura de áreas, uma hibridação por áreas, permitir que um projeto que sugira maior número de contemplados e maior número de áreas sendo pensadas seja o direcionamento do edital. Se a gente não pode colocar um edital, digamos, por alguma temática sugerida. Esse edital financiado esse ano vai ser mega projetos, ou mega festivais, ou mega alguma coisa assim, sabe? Mas, enfim, é só meu pensamento, Mas, deixo aí... sim, mas é que, querendo ou não, aí está colocando, enfim, na mão de poucos decidir quem vai participar desses festivais, né? Nesse sentido. O que eu acho, Flor, deixa eu só complementar com a ideia do que o Daniel trouxe também. Eu acho que a gente pode fazer, na verdade, essa ideia de que pontuar melhor quem envolve mais pessoas, por exemplo, isso ser um quesito, como a SEDAC mesmo colocou em alguns projetos da Aldir Blanc, até o edital de circulação, enfim, ele foi meio que direcionado assim, né, um dos critérios era ativar a cadeia econômica e produtiva, né, através daquele recurso. Claro, eram projetos lá, né, de pelo menos 100 mil reais, um projeto, aqui a gente está falando de 180 num todo para todas as áreas. Então, talvez pela lógica, a gente possa incluir dentro das avaliações que quanto mais pessoas envolvidas, remuneradas, obviamente, né, pontua melhor. Não precisa ser o 8 ou 80. Cria isso como um critério e coloca isso, né, dentro da pontuação do próprio edital. Então, isso daria, por exemplo, para a gente fazer. Não precisa ser botar na mão de poucos, né? Pode ser a gente ainda distribuir, mas as pessoas que estiverem concorrendo saberem que se não empregarem, né, vários profissionais no seu projeto, elas vão ter menos chance, elas vão, né, ter uma pontuação inferior, por exemplo. Essa seria um jeito de a gente equilibrar. Aliás, eu acho que esse seria um jeito, de qualquer forma, do valor que fosse como um diferencial para a gente, né, por exemplo, não colocar o valor num projeto que é muito bacana, mas que não está considerando o momento que estamos vivendo, a pandemia, né, a falta de trabalho, de renda para os trabalhadores. Então, esse eu acho que seria, sem dúvida, um dos critérios para a gente colocar, independente da faixa de valor, porque, né, gera trabalho. Sim, mas algum conselheiro quer se manifestar em relação ao valor do teto dos projetos, por favor? Levante a mão. Eu tenho só uma reflexão, que é, junto com a fala do Daniel, que se a gente alterar o edital, talvez demore mais para sair também, né? Então, se a gente seguir o que já tem, não o mesmo valor, né? Talvez alterar o valor, mas seguir o mesmo formato, a gente consiga liberar, a prefeitura, né? A secretaria consiga liberar ele antes, né? E tem uma outra questão também, Darla, que eu acho que a gente pode pensar nisso, que é o avanço, né? A gente quer fazer uma reformulação para o próximo ano, mas nesse é a situação que temos. E na mesma lógica do que a gente pensa também, né, do que o Daniel trouxe ali um pouquinho antes na fala, a gente pode pensar em, ok, pontua quem faz mais, emprega mais pessoas, e também uma das pontuações de contraponto pode ser aqueles que têm menos acesso. Por exemplo, aqueles que foram menos contemplados em LICs, aqueles que foram menos contemplados em Financiarte, enfim, para a gente também trazer um quesito de proporção. Daqui a pouco a pessoa não fez outras vezes, ela, né, tem menos experiência, menos... mas, enfim, ela entra num grau, talvez, de prioridade, tendo em vista isso, né? Ok, a gente teve 520 projetos ou pessoas que acessaram a Lei Aldir Blanc no ano passado, que alcançou alguma renda, mas a gente tem muita gente que não conseguiu acessar. Quem sabe, né, a avaliação do currículo é, sim, tem competência, mas uma pontuação menor se já participou de muitos dos outros projetos. E a pessoa até pode
né, tentar burlar isso. Porém, a gente na Secretaria da Cultura tem como acessar todo o histórico profissional de projetos apresentados tanto em LIC quanto Financiarte dessas pessoas que tiveram acesso. Então, a gente talvez poderia fazer um contraponto nessas situações, né? Eu acho o edital ele já tem nas avaliações essa questão de se já participou ou não e quanto foi o último projeto protocolado. Mas ele não é um critério, né? Naquele momento, ele até tira um pouquinho ali da pontuação, né? Quem teve menos projetos tem mais valor. Sim. De repente, trazer isso, né, bem como um grau, talvez, de um peso maior dentro do próprio edital, assim. Né? Possibilidades também a ser pensada. Né? Sim. Mais alguém, pessoal? Dos conselheiros? Primeiro, só para esclarecer para quem entrou depois, primeiro vem a fala dos conselheiros e depois a gente abre para a comunidade, tá bem? Se manifestar em relação a esse item. O que nós estamos discutindo agora é o teto dos projetos, que tem as proposições, então, de ser o teto de 10 mil para 18 projetos contemplados, 15 mil para 12 projetos, 18 mil para 10 projetos, 20 mil para 9 projetos, 25 mil para 7 projetos, deixando uma sobra ali da verba ainda. Algum conselheiro quer se manifestar? Em relação a isso, não? Tá, eu, na verdade, queria fazer uma consideração ali da fala da conselheira Suzy, defendendo um pouco a classe dos produtores culturais, né? Eu acho que assim como o contador é importante no projeto, o produtor cultural também tem o seu papel dentro de um projeto cultural, ele também é um trabalhador da cultura, né? E é importante tanto para a elaboração do projeto como para coordenar a execução dele e principalmente na prestação de contas. A gente sabe que está com inúmeros casos, né, de problemas de prestação de contas nos projetos de Financiarte e de LIC municipal por conta dessa ausência de produtor cultural nos projetos. Então, nada impede do próprio proponente ser o seu produtor cultural, mas que, digamos assim, que tenha o conhecimento para executar a atividade, certo? Então, só em defesa dessa função. Eu acredito que cada função dentro do projeto tem a sua importância, tá? Isso é uma outra fala que eu já vi em muitas avaliações de Financiarte também, que dizer, para que precisa fotógrafo? Para que precisa um produtor audiovisual? Para que precisa, enfim, todas as funções são importantes dentro de um projeto cultural para ele ter qualidade, né? Então, eu por experiência própria, né, fui tirar fotos de um projeto que sejam para registro, só que a luz era tipo uma pós-graduação para quem já era fotógrafo profissional. Imagina eu com um celular tirando fotos do projeto, que na época a gente não tinha colocado o projeto. Ficaram horríveis, não serviram nem para registro. Então, quem que diga para divulgação e para outras coisas. Então, só estou colocando essa questão que isso é bem importante também e que todos nesse momento também precisam da remuneração. Também o pessoal da graxa e todas as pessoas. Então, valorizar cada profissional no seu papel e na sua função dentro do projeto. Então, Gostaria pessoal, de falar. Suzy, pode falar? Não quis desfazer o trabalho de ninguém. Apenas eu comentei ali, talvez não tenha sido entendido, que os valores, às vezes, a gente tem dividido, porque cada um tem a sua importância no trabalho, mas tem coisas que, tipo, tu vai gastar em algumas coisas ali dentro que talvez possa ser diminuída, porque sobraria mais para o pessoal que vai trabalhar, que no caso que seria o grupo que promoveu esse projeto. Não sei se entenderam o que eu quis dizer.
Sim, sim, a gente entendeu. Eu Mas só estou o dizendo que essa questão de pôr uma importância maior em um profissional ou outro no projeto, eu imagino que o conjunto é importante, entende? Claro que Sim. quem trabalha mais vai produtor, receber mais, quem trabalha menos recebe menos, mas sim, que todas as funções são importantes para um projeto de qualidade, só nessa questão. sim, que nem o produtor cultural, a gente entrou já com vários projetos, a gente ganhou, e a gente tem sempre o produtor cultural, porque ele acompanha o projeto desde o início até o final. Então, tem coisas que a gente não sabe que ele alerta, né? Porque o proponente, às vezes, não tem conhecimento. Nem a gente que já tem mais conhecimento sobre o projeto e tal, até dá para fazer. Mas eu aconselho até quem faz projetos e quer entrar pela primeira vez, que contrate porque é bem mais chance e principalmente na prestação de contas, né? Então, pessoal, bom, então só para finalizar, o meu voto aqui dessas proposições vai ser para o teto de 15 mil para contemplar 12 projetos. Aí, de quem já se manifestou, a gente está empatado aqui, tá? Do teto 10 mil ou 15 mil. Então, vou fazer assim, vamos abrir, como já estamos avançados, né, na hora, vamos abrir para as falas da comunidade. Darlan, tu chegou a anotar a ordem de quem se inscreveu? Sim, e eu acho que também para a gente ficar num tempo legal, vamos marcar 2 minutos de fala, pode ser? Sim, pode ser. Aí é democrático e todos conseguem falar daí. O primeiro na ordem está o Wagner Padilha. Pode falar, Wagner. Bom, boa noite a todos, né? Dentro dessa situação do valor, né, gente? Um valor muito baixo, né? Muito fora do que a gente já teve em questão de financiar arte, né? Até nós conversamos hoje à tarde na reunião da comissão do plano de cultura, né? Mas eu também acho que é um momento de sensibilidade, né? Nós temos que ver que temos pouca grana, como se diz, tem gente da graxa que não foi contemplada em edital nenhum, né? Eu creio que o valor de R$10.000 é um teto bom, daria só 18 projetos, mas a gente tem que ter também a sensibilidade de ver que tem pessoas que ganharam em vários editais da Dir Blanc, né? Esse da Marco Polo mesmo tem um monte de gente, muito produtor cultural, que vai ganhar bem, né? Escreveu projeto para várias pessoas, né? Eu acho que faltou sensibilidade no edital da Marco Polo para isso, né? Porque o valor era alto, os valores eram muito altos, né? Que as pessoas estavam concorrendo. Eles poderiam ter feito um valor mais baixo e atendido mais pessoas, mas não cabe o caso aqui a gente, né, discutir edital da Marco Polo, até porque eu tenho uma ideia do que foi esse edital da Marco Polo e está no Rio Grande do Sul inteiro, né? Mas eu acho que é o momento da gente pensar nas pessoas, nos artistas que não foram contemplados em edital nenhum da Dir Blanc, fazer um valor de um teto um pouco mais baixo, sim, para que esse recurso chegue àquelas pessoas que não foram atendidas por lei nenhuma e que estão hoje, muitos eu converso, retirando a cesta básica lá da Secretaria de Cultura, né? Então a gente tem que ter um olhar, não sei se pode se mudar no edital, né, colocar essa questão de que quem foi premiado em outros editais ou que está trabalhando em outros editais que não possa concorrer nesse Financiarte. Não sei se isso é viável de fazer, né? Mas é uma sugestão. Eu acho que o recurso tem que chegar para quem não chegou ainda, né, gente? Porque tem gente que já foi contemplado em bastante editais e a gente... Beleza. A minha ideia era essa. Obrigado. O próximo a falar, então, é o vereador Lucas Carinhato. Bom, boa noite a todas e todos. Nós estamos nos reencontrando aqui, algumas pessoas, por causa da reunião da tarde, né? Primeiro, destacar a importância da secretária ter promovido e estar aqui nessa reunião, né? É importante, parabéns aí, Aline, que essa tua prática permaneça, né? E a gente vê que em algumas secretarias isso não acontece, mas que bom que aqui na cultura é uma prática, ao menos eu já participei de algumas reuniões. Me preocupa um pouco a gente ter que estar discutindo essa colcha curta, porque essa colcha curta ela está posta em todas as áreas, né? Isso é um problema. Logicamente que no primeiro ano de governo tem essa questão de dotação orçamentária, do orçamento que foi
posto no ano passado pelo governo anterior, etc, etc. A primeira questão, a vereadora Estela está aqui participando também, minha companheira de bancada, é de nós, enfim, acho que é interesse de todos aqui, de verificar as possibilidades legais de um aporte maior financeiro, né, para a Secretaria de Cultura, já que o Financiarte ele carrega, né, todo um significado e uma praxis objetiva, né, de apoiar os projetos, de garantir, de gerar emprego e renda, etc, etc. Então, acho que esse é um compromisso nosso e espero que seja um compromisso do governo também, da base aliada do governo, de ver as possibilidades efetivas de que isso aconteça. Eu já fui agraciado no Financiarte na área de literatura, já fui da comissão de literatura durante alguns anos, sei do quão importante era esse projeto nas boas, né, nas boas eras aí em que se tinha um valor exequível e respeitoso, né? Mas de fato eu acho, Flor, que é a nossa presidente do conselho, e a Aline, que é a nossa secretária, junto com os colegas, que há de se criar critérios, mas eu só quero ponderar, eu ia ao encontro do que a Tina falou, né? De que esses critérios eles sejam adequados em razão da colcha ser curta, mas essa colcha curta hoje se justifica pela dotação orçamentária, mas a gente precisa encontrar alternativa, porque o que eu mais escuto é colcha curta há alguns anos. Durante muitos anos se falava que a colcha era culpa em razão do Guerra. Depois, no governo do Cassina, porque a colcha era curta, porque a dotação orçamentária do Guerra era essa. Mas agora nós estamos num novo governo e a colcha segue sendo curta. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. O ano que vem, né, vamos lá, vamos nos organizar. Mas nessa questão, só para concluir, em razão de pensar num número de participantes, há de se pensar nos critérios, considerando a lei do Financiarte, né? Acho que tem que pensar muito bem, os colegas da secretaria, quem trabalha já tem condições de definir melhor, porque só o número, pelo número, ou seja, por agraciar mais pessoas, isso pode inviabilizar, inclusive, o projeto, no que se refere às questões de mérito, né, e de várias outras. Então, assim, ó, acho que é importante, né? Os representantes do conselho estão aqui, 9 da noite, ou seja, todo mundo com sono, cansado, mas pensando no Financiarte e na defesa desse projeto. Eu concluo a minha fala dizendo que temos várias pessoas da nossa sociedade que querem acabar não só com o Financiarte, mas com tudo que se refere à arte e cultura da nossa cidade e da nossa sociedade. Por isso que é importante a gente estar aqui, estar fortalecendo e estar ampliando o Financiarte. E aqui fala alguém que já conhece a área há um pouco de tempo, já participou, e lá na Câmara contem com a gente para fazer esse bom combate, né? Já que várias manifestações foram contrárias, já inclusive a manutenção do Financiarte e a recurso, né? Num tempo de pandemia, como se fosse uma coisa ou outra, né? Fosse a vida ou a economia, a vida ou a cultura, e se essas coisas não fossem todas entrelaçadas. Então vamos junto aí, estamos na luta e, enfim, um abraço para todo mundo. Obrigada, vereador. Depois da fala do Lucas, a gente tem uma pergunta da Karina, vou fazer aqui. É possível modernizar a entrega dos produtos, envio de documentos em plataformas online, ao invés de imprimir todo o projeto, por exemplo? Uma questão que ela enviou no chat. Tá. Eu acho, Darla, que essas questões mais operacionais do Financiarte a gente fala depois, tá? Pode ser? Só queria que a gente concluísse essa deliberação em relação ao teto, né, dos projetos, para que a gente possa passar para essa análise mais operacional, né, do próprio edital. Tá. Próximo a falar é o Rafael Williams. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Em relação ao Financiarte, eu tenho uma dúvida, mas essa dúvida antes ela começa uma sugestão, mas no caso ela começa com uma dúvida. Em relação, no caso, a ser produtor cultural, o que caracteriza essa pessoa como sendo profissional? Ela precisa ter alguma formação, algum tipo de coisa assim? Eu acredito que seja mais experiência, né, na própria organização e conhecimento
do edital e da Análise de legislação. currículo, né? E análise de currículo, geralmente, né? Certo. Nas Eu comissões. tô uma série de perguntas que eu vou levar para o pessoal ali do Hip Hop. E o que caracteriza esse currículo? Uma foto, talvez, de um evento feito na quebrada? Algum registro de vídeo? O que seria esse currículo? Eu vou te trazer, é que cada área vai ser diferente, né? Em geral, o currículo vai ser a descrição das atividades. Como o produtor é quem lida, né, com, em geral, né, é quem lida com a produção do evento, ele não é necessariamente o artista, que, né, uma foto basta para o currículo, enfim, geralmente é quesitos, né, de participação em outros projetos, que atividades ele desenvolveu com ou sem financiamento público, né, sem verba pública, atividades que ele participou, promoveu ou apresentou em outros projetos, enfim. Geralmente, né, vem essas questões pontuadas num currículo, né, participação em eventos, seminários, né, pode ser formação também, enfim, mas acho que é basicamente mostrar que tem competência ou que já tem alguma experiência dentro dessa área. Isso. Certo. Uma dúvida que eu tenho em relação a projetos de Financiarte. Quantos projetos o meu nome pode estar participando como prestador de serviço? Como prestador, acredito que não tem Não tem delimitado restrição. uma restrição, só como um proponente. Eu visando o momento que a gente está passando e vendo tudo que eu tenho acompanhado em projetos que estão de maneira pública, eu acho que seria interessante a gente colocar um filtro e limitar o número de assinaturas, pois eu vejo que alguns projetos é sempre os mesmos participando. Eu vejo pela galera que trabalha junto comigo, existe uma série de profissionais que eles não têm oportunidade. Eu acredito que no ano, limitando essa quantidade de pessoas que trabalham ou escrevem projetos no Financiarte, abriria um leque maior distribuindo esse montante do bolo e abrindo também aí para mais pessoas estarem trabalhando. Eu acho que seria interessante ter uma metodologia, fazer um negócio assim, sabe? Eu, no meu ponto de vista, porque até então teve várias pessoas no edital da Marco Polo que foram contempladas várias vezes, a mesma pessoa. Eu, por exemplo, eu escrevi um projeto, mas fui convidado num. Ou seja, eu não ia competir contra eu mesmo e contra uma pessoa que me convidou para participar de um projeto. Eu acho que seria interessante a gente pegar e limitar essa quantidade de pessoas que participam de vários projetos, sabe? É o meu ponto de vista. Pessoal, só quem vai fazer as falas, como eu disse antes, a gente gostaria de concluir essa deliberação sobre o valor do teto dos projetos. Então, se a fala for mais de questões operacionais ou de dúvidas sobre o edital, a gente pode deixar ela para um segundo momento. Então, eu gostaria que quem estiver ali com a mão levantada, né, para as falas, que focasse nesse assunto. Depois a gente abre de novo para se manifestar em relação a questões operacionais do edital. O próximo a falar, então, é o Jânio. Boa noite a todos. Então, objetivamente, sobre essa questão do valor, a gente não perder muito tempo, da minha opinião sobre essa situação, eu acredito que trabalhar num valor de até 15 mil, pensando-se que cada produtor pode fazer um projeto e às vezes ele não vai chegar a 15 mil, às vezes ele vai chegar a 11, a 12, a 12,5, tá? E então vai sobrar ali um pouquinho de cada lugar, provavelmente, e aí contemplar outros projetos, né? Fazer aquele montante, ver projetos que têm uma nota boa, como foi falado, e contemplar mais alguns. Penso que essa seria o ideal para o momento. Sim, o Financiarte esse ano não vai ser muito difícil fazer essas mudanças. Quem já participou de outras vezes com um debate sobre mudança no Financiarte sabe o quanto é complicado. E, infelizmente, a gente está num momento muito mais complicado ainda. Né? E daí vai caber de cada produtor buscar o que pode colocar mais de pessoas ali, como que pode ser feito para viabilizar o projeto, contemplar mais gente, sei lá, que vai dar 2.500, 2.000, 3.000 para cada um que vai trabalhar.
E lembrando que quem trabalha é que paga o imposto, tá? Não, ele não sai do valor, gente. Então, se eu estou dando nota, quem vai pagar sou eu. Se eu estou dando RPA, já está mais ou menos orçado no meu orçamento que eu passei para a pessoa. Então, é mais ou menos nessa linha que eu penso. Tá? E as demais ideias, eu acredito que todas são válidas para a gente poder discutir, mas em um segundo momento, talvez, para o edital do ano que vem. Infelizmente, esse é urgente, e a gente já viu aí o exemplo de como foi urgente, né, a situação da Aldir Blanc, que era para o ano passado, e estão sendo pagos ainda, e uns ainda nem saiu. É isso, rapidamente. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Próxima é a Kali. Oi, pessoal, tudo bem? Eu só queria ponderar que eu concordo que seja um valor de 15 mil, em torno de 15, 18 mil, porque grandes projetos tendem a concentrar o recurso nas mãos de poucas pessoas. E, por vezes, projetos menores geram mais postos de trabalho do que grandes projetos, tá? Então, eu concordo com isso, de valores menores. Acho que sim, que a parte operacional tem bastante coisa a ser revista. Talvez não vá se esgotar nessa reunião. E eu queria saber sobre a data. Eu não sei se foi falado qual é a previsão, a gente sabe que tem que ser no primeiro semestre, mas qual a previsão de publicação? Obrigada. Oi, Kali. Não temos uma previsão, a gente já está com né, mudanças que a gente solicitou, a gente já fez pedidos, né, tanto para a PGM, para trazer, tentar ver, né, menos documentação que fosse necessário, exigida, possibilidade, né, de apresentar algum recurso que possa ser atendido, enfim. Então, a gente está assim, querendo muito lançar essa rodada para a parte interna da prefeitura nos próximos dias. Por isso que a gente optou por fazer essa reunião do conselho antes, né, da próxima reunião ordinária, para a gente até na semana que vem já estar encaminhando para a prefeitura, né, para os outros departamentos internos, né, darem as vistas, PGM, controladoria, gestão e recursos, enfim. Então a ideia é o quanto antes, mas a gente não vai esperar muito, não, é só ter essa informação, a gente fazer o acompanhamento e já tentar lançar o quanto antes. Beleza, só para finalizar, desculpa, esqueci uma parte, porque eu acredito que esse seja um momento bem importante de a gente fomentar a produção artística, que a gente possa criar novos projetos. Muito se falou sobre preparar a cena, mas que cena é esta, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas ideias, muitos projetos, muitos produtos culturais, e a gente precisa fomentar isso, por isso, estes projetos. Obrigada, Kali. Próximo é o Fábio. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu cheguei a escrever ali, o que eu acho? Talvez, considerando a atual situação, fosse conveniente criar um patamar, ou 2 patamares, no caso, de projeto. Talvez 15 mil reais vai contemplar um projeto de cada área, e o valor que sobra, daí faz projetos menores de, sei lá, 3 mil reais. Entendeu? Porque daí os projetos maiores, e eu fico muito triste quando eu tenho que pensar que um projeto de 15 mil é maior, ou que um projeto de 50 mil é algo grande, entendeu? Porque isso a gente está rastejando daí no meio da migalha e acho que se equivocando em algumas colocações, né? Porque também concordo plenamente que se essa verba chegar para as pessoas que não tiveram acesso a nenhum dos outros editais, porque eu, por exemplo, eu trabalho 10 anos escrevendo edital, escrevendo projeto, e chega uma hora tu aprende, entendeu? Acho que por isso que as pessoas ganham mais editais, porque realmente é um trabalho de longa data, sabe? Não é algo que tu acordou um dia, escreveu o projeto, foi contemplado e vários. É um aprendizado que as pessoas têm que valorizar e se instruir mesmo e fazer oficinas de capacitação, de produção cultural, para entender todo o processo, porque queira ou não queira, a gente está lidando com dinheiro público, né? E isso é uma grande responsabilidade, porque também, o que adianta a pessoa escrever o projeto, ser contemplada e não prestar conta, ter que devolver o dinheiro? Então, esse dinheiro também, se vai até uma ponta e depois ele tem que voltar, é ainda pior.
Então, por isso que eu acho que os dois níveis de projetos são muito importantes. É importante valorizar os produtores que têm aí, que pode contratar mais pessoas, mas também os que querem fazer trabalhos menores, porque a questão do imposto, independente se o projeto é de 30 mil ou se é de 3 mil, pessoa física vai pagar ISS de imposto. Se o projeto for de 100 mil, a pessoa vai... Então, eu sugiro uma criação de 2 patamares. Daí, os projetos que querem ganhar esse valor maior concorrem só entre eles, e aí sobra para contemplar mais projetos por um valor menor. Obrigado. O próximo é o Breno. Oi, vocês me escutam? Sim. Tá. Bom, eu acho que essa questão a respeito do teto, ela é bem delicada porque ela exige bastante ponderação, assim, são projetos e projetos, tem projetos, quando a gente tinha um edital que tinha 1.700.000 e tinha projetos a 35 mil, às vezes o mesmo projeto de 35 mil oportunizava 20 funções ali, 20 pessoas que iam trabalhar, e às vezes o mesmo projeto, sei lá, uma amostra musical, às vezes oportunizava 70, 80, 90, 100 pessoas, sabe? Então, eu acho que essa margem, ela tem que ser trabalhada a partir dos critérios de avaliação que os projetos vão estar colocados. Então, tipo, o critério de pontuação em que o avaliador vai colocar lá, possivelmente pode passar por número de funções que vão estar acumuladas ali, número de pessoas que vão ter oportunidade de trabalhar nesses, visto que é um setor em crise, né? E um outro calcanhar de Aquiles que tem na questão de diminuir o teto é a questão da profissionalização do setor, que a gente, às vezes, lutou muitos anos aí por fazer o setor estar num patamar nacional, e muitas vezes, claro, né, nacional é uma coisa difícil de falar localmente, assim, né? Mas uma questão que também tem que estar dentro ali da parte mais operacional é a questão dos valores de mercado que estão na planilha, né? Acho que tem que ter, de repente, alguma coisa. Claro que muitas vezes se mede por meio do currículo, né? Quanto que ganha um produtor cultural. Ninguém sabe, né? Não existe tabela nenhuma, nem vai existir, né? Quanto que é uma tabela, né? No meio de uma crise, né? Enfim, mas eu acho que serve muito para a gente pensar assim o quanto isso é cíclico e quanto poderia ter sido pensado lá atrás, né? Quando a gente tinha um Financiarte cheio, recheado, assim, com um monte de gente trabalhando e podendo se planejar, né? Eu acho que as coisas que foram colocadas aí são importantes, né? Que pessoas que trabalham num projeto talvez não trabalhem no outro. Claro que isso são inúmeras questões, né? Tem pessoas, todas as pessoas têm contas, tem pessoas que desempenham funções muito distintas, né? Mas acho que é muito importante a ponderação tanto de quem vai preparar o edital, né, secretaria e tal, quanto para quem vai escrever projeto e para quem vai trabalhar em projeto, né? Então, é bem difícil. A qualidade dos projetos, elas não podem perder, né? Porque, no final das contas, às vezes um orçamento mais baixo, como o Dani falou antes, de repente não dá para fazer cinema. Talvez não dê mesmo, né? Talvez dê para fazer videoclipe, sei lá, né? Então, são questões, se todo mundo entrar num viés de ponderação, a gente vai conseguir todo mundo trabalhar, fazer um bom edital, assim, né? No passado, não sei o que aconteceu com o edital, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. Um beijo aí para todos. Próximo, então, é a Jéssica. Oi, vocês estão ouvindo? Sim. Eu não sei mexer nesse Zoom aqui, não. Tá, é o seguinte, eu anotei algumas coisas das falas que o pessoal foi trazendo, né? Para mim, o que eu anotei aqui bem grande foi a palavra-chave, que é acesso. Porque lá no começo, na fala da Karine, ela falou que 180 mil é pouquíssimo para um evento grande, é pouquíssimo mesmo. A gente teve ali na Lei Aldir Blanc 600 pessoas inscritas, e são 3 artistas, na maioria, né, 3 artistas em cada um desses projetos, então são muitos artistas. A gente está aqui falando sobre o que seria o ideal. O que é o ideal para se fazer um evento artístico dentro do que a gente espera que a cultura tenha, e tudo que foi alcançado durante os anos lá, quando o nosso Financiarte tinha 1.800.000.
e atendia 70 projetos. A gente não está nessa realidade, a realidade são 180 mil reais, e a gente está numa realidade pandêmica em que a gente tem que atingir o maior número de artistas possível. Então, aí tem duas linhas que o pessoal seguiu, que foi fazer projetos grandes e ter bastante gente nesses projetos, o que dá, sei lá, para 2, 3 pessoas o poder de decidir quem é que vai participar dos projetos, e o que eu acho que seria o mais correto, que é direcionar quase como se fosse um auxílio emergencial, porque a gente está numa realidade emergencial, a gente não está no mundo ideal, não está at all, entende? E a questão ali dos megaprojetos, eu não sei se dentro da lei do Financiarte a gente consegue direcionar só para festivais, não sei o pessoal que tem aí mais intimidade com a legislação, né? Mas, enfim, a minha opinião é que se atenda o maior número desses 600 projetos que a gente teve ali no último edital da Aldir Blanc, se atenda o maior número de proponentes, o maior. Independente se vai comprometer a qualidade de algum festival, alguma coisa que a gente já teria em mente, vai mesmo fazer o quê? Porque é a realidade que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente não teve carnaval, a gente não está tendo nada, porque essa é a nossa realidade. E é difícil, porque parece assim, que eu estou querendo dar no meio das pessoas, mas não é essa a ideia, é porque a minha realidade como artista periférica é de ver que existe um monte de gente da questão ali do hip hop, que é o que eu mais me aproximo, que também, tipo, ao invés de dar 50 mil para o projeto X, dá 5 mil para 10 projetos. Tipo, é a minha maneira de ver também, né? É isso aí. Deixa eu só fazer uma fala, aproveitando agora o intervalinho. A gente tem que só pensar no seguinte: a lei do Financiarte, ela, né, vai ser trabalhada e vai ser mudada para o ano que vem. Mas a gente não pode fugir da configuração de um financiamento à arte, que é o Financiarte. Ele não é nem um fundo e nem um auxílio emergencial. Ele tem um regimento próprio que é nesse sentido. Então, o que é a proposta? A gente não descaracterizar muito, perder, assim, né? Por exemplo, o valor de 3 mil reais vai impactar todos os impostos. Vamos fazer um exercício aqui, né? Se em 6 mil reais, né, no edital anterior, impactando todos os impostos, as pessoas receberam 4 mil e pouco na ponta, a gente vai reduzir a 3 mil, desconta o ISS, o ISSQN e o imposto de renda. Já dá uma super diminuída e a pessoa tem que fazer uma entrega, porque é um financiamento. Entende? É um pouco diferente da legislação. Por isso que a ideia e a proposta é a gente não descumprir a legislação, para a gente ficar dentro da legalidade, que é o Financiarte, porque é o instrumento que temos hoje mais próximo para a gente fazer isso. Porque se a gente descaracteriza ele, a gente corre riscos de improbidades, de N coisas, de sanções legais. A gente está tentando trazer uma realidade, ok, baixa o teto dos projetos, mas ainda mantém a característica da legislação que institui o Financiarte, porque ele é para gerar trabalho, ele vai impactar todos os impostos de todo mundo, porque ele não é um subsídio, ele não é um auxílio emergencial, ele tem uma legislação própria que não dá tempo de mudar. Então, o que a gente pode fazer é tentar, né, chegar num equilíbrio de, ok, né, qual é a capacidade mínima que a gente consegue para manter isso? É 10 mil, é 15 mil? Acho que é por aí, né, neste momento, levando em conta a questão pandêmica. Se não fosse a pandemia, era 35 para 40 mil para conseguir fazer projetos, sabendo que isso não é o ideal ainda para muitos dos segmentos, né? Talvez, ok, para literatura sobre, para o cinema falte, enfim. E também mexer em 2 patamares nesse momento significa que a gente tem que refazer um estudo, passar de novo, né, o edital no formato que ele já tem por todas as áreas, criar critérios, e eu acho que aí a gente corre risco de demorar mais. E, gente, é lento o processo democrático dentro da prefeitura de legalidade, de tudo isso. Então, a ideia é a gente aqui tirar um caminho, entender essa lógica, que é, sim, não perder qualidade, entender que a gente não pode abrir mão de tudo, né, nem de todos os profissionais que fazem parte, porque, igual, um projeto que seja de 3 mil reais vai precisar ter o contador, e aí lá vai 600 pila, né, assim, do orçamento. Então, mais o imposto, mais tudo vira
nada. Então, por isso que eu acho que é importante a gente pensar num meio termo, tentar chegar em projetos, ok, de 15 mil, 10, 15, 20, para a gente pulverizar e aí gerar possibilidades de trabalhos. Então, acho que e só uma ponderação também, acho que foi o William que trouxe a questão de as pessoas só poderem estar em um projeto. Como é uma concorrência, é muito difícil tu limar as pessoas de estarem em vários projetos, porque elas não têm garantia de que elas vão ganhar algum projeto. Pode ser que não ganhe nenhum, pode ser que ganhe e esteja participando em várias. Tem muitas áreas das artes que tem poucos profissionais em cada fazer, né, em cada saber. Então, se a gente limita nesse sentido, a gente pode estar criando um entrave, assim, do tipo, ok, sei lá, vamos lá, figurinista. Quem faz figurino em Caxias? Ok, 2 pessoas. Aí ela tem que escolher um projeto, aí o profissional que quer aquele projeto não pode contar com ela. Enfim, então também são coisas para a gente lembrar que é a ótica do início lá do projeto. Ele é um financiamento, ele é uma concorrência em termos de projetos, mas ele alcança a renda através de financiar uma atividade. Então, esse é o sentido, só para a gente não fugir muito, né, da pauta, que é também interessante para a gente pensar aqui. Gente, então vamos fazer a deliberação. A gente até gostaria de ampliar essa discussão e de ter mais tempo para fazer outras considerações e acolher essas propostas que todo mundo fez. Mas se a gente não deliberar hoje sobre o teto de cada projeto, por exemplo, aí vai atrasar o nosso projeto. Por isso a gente está fazendo o processo, né? É só para, assim, a gente não precisa de uma deliberação específica do conselho. Eu acho que ele pode servir no sentido de uma indicação de verba, né? Porque em outros anos não se teve essa deliberação. A gente assim, teve a indicação, votada, isso. Isso. Então, acho que é interessante, primeiro, em primeiro lugar, além de uma indicação, enfim, é entender essa lógica da produção do momento que estamos, e eu acho que tem muitos pontos convergentes em todas as opiniões, sim, mais pessoas sem perder a qualidade, sem, né, mudar para um patamar de amadorismo, ou, né, enfim, que as coisas sejam também tão pulverizadas. Acho que essa lógica, neste momento, ele me parece mais importante do que, de fato, especificamente a quantidade de verba, né, por projeto. Acho que de repente, eu não sei se as pessoas colocaram antes aqui no chat, no bate-papo, as indicações, a ideia, né? O que tu te refere, Aline? Da quantidade ali dos valores. Não, é que eu não consegui acompanhar todo, porque eu caí no momento da reunião aqui qual também. Que foi a indicação, eu fui anotando dos que se manifestaram. Dos que se manifestaram, a maioria ficou, então, que o teto seja 15 mil reais, com 12 projetos contemplados. Então, essa foi a que teve mais manifestações a favor. Aí eu peço, então, aos conselheiros, se concordam com essa proposição, que votem ali no chat. Acho que é importante também dizer que a gente vai, assim que, né, tiver o edital aprovado, enfim, né, e lançado, que a gente vai começar a fazer trabalhos, né, junto com a classe, trazendo explicações, ajudando, né, nessas questões de preenchimento, de entendimento mesmo do edital. Então, acho que isso também potencializa que pessoas que não tiveram acesso antes possam ter acesso, né, agora, ou possam concorrer num patamar de, né, equilíbrio também em relação a quem já tem a experiência, né, que já participou de outros. Qual é a pergunta de votação, afinal? Se concordam com o teto de 15 mil reais por projeto. Mas essa proposição foi levantada aleatório pelas manifestações, porque teve muita gente que não propôs propriamente 15 mil, falou em valores baixos. Sim, eu falei essa proposição no início da reunião, mas pode ser... Falou várias proposições. Sim, foram faladas várias proposições. Mas aqui teve mais convergência de manifestações, foi essa, mas a gente pode pôr outra proposição. Então, vou pôr essa proposição, quem concorda com essa, vota se concorda com essa ou não. E qual é a outra proposição? Tu não quer repetir as várias possibilidades, talvez, Flor? Sim, eram teto de 10 mil para 18 projetos contemplados, teto de 15 mil para 12 projetos contemplados,
teto de 18 mil para 10 projetos contemplados, teto de 20 mil para 9 projetos contemplados e teto de 25 mil para 7 projetos contemplados. Depois teve uma outra proposição, teve a proposição da Jéssica, que era projetos de 3 mil, é isso, Jéssica? Acho que sim, né? E teve a proposição do Fábio, e qual que é? Não. Desculpa, Jéssica, era essa? Não, eu não falei de valor nenhum. Eu falei que o máximo que desse para contemplar quanto mais pessoas, mas eu não, não tá, sugeri. Desculpa. Então, eu que ouvi alguém falar em 3 mil. E Fábio, qual que era a tua proposição? Se alguém teve mais alguma proposição, o Daniel que colocou uma proposição, não em termos de valores, mas 3 projetos grandes, 3, 4 projetos grandes, não falou em números, mas eu estou tentando ser objetiva, né, gente, para que a gente consiga definir isso. E o Fábio tinha falado em um valor Eu falei X. nos 2 patamares, né? Isso, Mas em 2 patamares. Acho que menos que 3 mil não pode ser. Desculpa, eu acho que menos de 10 mil não pode ser, porque senão já fica uma que, assim, a gente também vai ter uma operação, né, CASF para ler, para aprovar projeto, para fazer, né, parecer, enfim, então, acho que a gente pensando, né, talvez nesse equilíbrio, acho que teria que ser um pouquinho mais robusto, né, até para a gente ter uma amostragem, né, enfim. Bom, estamos aguardando os conselheiros se manifestarem ali no chat. Eu gostaria de fazer um pedido para as pessoas que estão na reunião, que também coloquem aqui suas sugestões, porque nós somos representantes da sociedade civil, então é bom a gente ler o que vocês também têm para acrescentar aqui, né? Eu gostaria de ler mais falas, assim, de vocês, além dos que já mandaram, né? Posso chamar os conselheiros? Não estou conseguindo acessar o chat? Só para organizar aqui que... Daniel, tu já votou? Acabei de colocar ali. Gente, só lembrando que o voto, tem um monte de gente escrevendo no chat, né? Isso são indicações. O voto, ele é dos conselheiros ou dos suplentes, né? Que, no caso da falta do titular. Então, as considerações eram nesse momento anterior, né? Para a gente poder também entender. Mas o voto é só dos conselheiros. Tá, desculpa, não tem problema gente, em eu vou só, então, citar os nomes para saber se já votou. Se não votou no chat, só se manifesta para a gente poder saber. A Aline, não sei se tu já votou. Cris já votou. Não votei. Daniel já colocou, né, sua manifestação no chat. Darlan. Eu voto. Não sei se tu colocou tua manifestação no chat. Não? Tá. Eu posso expor aqui, Flor? Pode ser por áudio? Sim, pode. Tá, então eu vou votar nos 15 mil para teto. Tá. Eu também acabei de botar ali no chat. Hernani é suplente, mas pode se manifestar. Marcelo. A favor dos 15 mil também. Suzy. 10 mil. A Carol já se manifestou. Magali. Magali botou 15 também? Karine, foi 10, né? 10. Tonico. Oi, repete, Tonico. Eu vou 15 mil também. 15? 15. Tá. Isso. Marcelo votou em 15 no chat. Tá.
Bom, então eu não fiz a contagem aqui. Mas acho que já ficou 15 mil, né? Proposição, é isso? Sim. Eu acho que sim, Flor, pelo que eu vi, eu não contei, mas agora de... Depois a gente copia todo o chat, tá, pessoal? E aí coloca. Muito bem. São 10h30, praticamente. E aí ficaram as questões operacionais, né? Flor, sim, ficaram as questões operacionais e tinha escrita também, eu acho que a Estela pediu para se manifestar, eu não sei se ela ainda estava ou ainda está ali para se manifestar. Ah, desculpa, eu não vi. Estou aqui. Tu quer falar, Estela? Não... Inclusive é a próxima, então pode falar, Estela. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a quem me fez o convite para estar participando desse espaço. Achei melhor ficar quietinha até agora, principalmente para poder ouvir vocês que estão diretamente sendo atingidos por essa crise que atinge a todos e a todas, mas atinge muito a classe artística, que se mostra também fundamental nessa pandemia. A gente vê a importância que a arte tem nas nossas vidas e que a arte tem na transformação social. Eu acho que é basicamente nesse sentido que eu gostaria de falar. A cultura, a arte, em seus diversos segmentos, para mim, tem uma função de transformação social muito importante e que impacta diretamente na vida das pessoas que moram nas periferias da nossa cidade e que estão sofrendo muito nesse período de pandemia. Então, eu acredito que um dos critérios que poderia ser colocado, não sei se isso é possível também, e estou falando bem como de alguém de fora, seria a questão social, dos projetos que abracem o maior envolvimento com as comunidades, principalmente quem vive nessas comunidades, que já tem vínculo com as periferias, com os moradores, com as moradoras, com as crianças, com os nossos jovens e adolescentes que, infelizmente, cada vez abandonam mais as nossas escolas e veem na arte e na cultura uma forma de permanecer na sociedade, né, de permanecer avançando socialmente. Então, que esse fosse um dos critérios levado em conta. Não sei se isso é levado em conta, mas acho que seria super importante, porque para mim é esse uma das principais características que a cultura tem para com o desenvolvimento da nossa sociedade. Claro que para além também da questão do desenvolvimento econômico, né? A gente bate muito, eu particularmente bato muito nessa questão dentro da Câmara de Vereadores, da importância de nós enxergarmos a cultura como algo que desenvolve a economia da nossa cidade, portanto, assim, valorizar mais os artistas, porque infelizmente a gente ainda tem em Caxias do Sul essa visão de que artista não é trabalhador, né, de que artista, e desculpa a palavra, né, artista é vagabundo, e a gente está aí nessa luta junto com vocês para mudar essa visão da sociedade. E, por último, eu quero colocar, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu acho que o acesso ao direito é uma das principais tarefas que nós estamos cumprindo nesse ano, então eu coloco o gabinete à disposição para estar ajudando na elaboração dos projetos. A gente tem a estrutura de internet, a estrutura dos computadores, consegue ter um acesso maior às informações justamente por estar naquele espaço. Então, a todos e a todas e todos os artistas que estão aqui presentes, que saibam de alguém que tenha alguma dificuldade assim que o edital for lançado, eu coloco à disposição para auxiliar na elaboração ou na impressão, tá? É muita folha, tá com dificuldade de impressão, também coloco o gabinete à disposição. E é isso aí, gente, não desistam, vocês são a resistência e conquistam a todos não somente o direito ao pão, mas também a poesia, e isso é de extrema importância. Muito obrigado por me permitirem participar desse espaço. Obrigada. Bom, Aline, não sei agora, tem mais dela? Duas pessoas. Tá. Uma é o Wagner, que está na sequência. Uhum. Depois o Hernani. E eu só queria fazer, de repente, até uma consideração para a gente também não estender muito a reunião, né? E as questões práticas, né, de avanço do edital em si, acho que a gente pode deixar para um próximo momento,
porque ela vai alinhar com aquilo que a gente falou logo no início, né? De quando a gente faz essa reconstrução. Então, para a gente era importante esse momento de ouvir essa construção de patamar, de teto, enfim, né? Porque neste momento é uma informação que está impactada e que precisava, né, para dar andamento interno também. Acho que a gente pode passar a fala para os colegas que só para manter na ordem agora também. Darlan? Wagner? Olá. Então, não, na realidade, dentro dessa outra perspectiva agora, falando das coisas processuais ali do edital, né? Essa é uma situação que a gente trouxe na escutativa, né? Do nosso segmento da capoeira. Eu quero ver se já haverá a possibilidade, né? Já que a secretária está aqui, eu não sei se vamos conseguir, né? De que se crie um segmento específico para a capoeira, né? Hoje nós estamos ali apresentando projetos no folclore, artesanato ou na dança, né? Então, não sei se já para esse edital isso vai poder acontecer ou terá que ser para o próximo edital. Essa foi uma pergunta que o pessoal do coletivo da capoeira me pediu para fazer aqui, né? Porque a gente, dada agora essa situação que nós estamos vivendo nesse momento agora, a gente vai ter que concorrer ali, eu sempre digo, né? Com o artesanato e o folclore. Aí lá no folclore entram várias manifestações, né? Então já fica difícil já da maneira que está, né? E querendo ou não, hoje, como eu sempre digo, né? Capoeira, né? É um segmento, a roda de capoeira, né, imaterial da humanidade, enfim, foi considerado já há alguns anos. Eu acho que Caxias do Sul tinha que ter um olhar para isso também, né, considerar a capoeira como um segmento, né, unilateral, assim, como tem o segmento da dança, pô, tem o da capoeira, e não só a capoeira, né, temos outras manifestações aí que são muito antigas que deveriam, né, também estar contempladas aí. Obrigado. Wagner, como o Financiarte ele tem itens da legislação na lei que cria ele institui as categorias que podem ser feitas. E ele tem ali as categorias como tem sido lançado nos últimos editais. Para a gente modificar isso, a gente teria que modificar a legislação. Então, não é possível neste momento. É a mesma pergunta de vários outros segmentos, né? Uma das ideias que eu trouxe quando a gente começou a falar da avaliação e da mudança do plano de cultura é a gente criar uma nomenclatura e colocar as situações dentro desta nomenclatura, ou modificando as categorias para que fique mais fácil o entendimento, justamente para a gente não ter isso. Cada lei tem uma nomenclatura, quando é LIC é uma coisa, quando é Financiarte é outra, quando a gente fala dentro da secretaria, a gente se refere a outras formas. Então, neste momento não vai ser possível, ele vai ficar dentro das áreas que já tem. Não, tranquilo então, Aline, obrigado, vou passar essa informação para o pessoal, tá? Agradeço o teu retorno aí, e também já temos 2 vereadores aqui, né, a gente vai procurar eles também, se for um caso de ter alteração lá na Câmara de Vereadores, a gente articular isso lá também. Obrigado. Próximo inscrito, Hernani. Boa noite, gente. Serão 2 propostas nessa parte de operacional. A primeira é que os membros da CAS, se pudessem voltar a receber a avaliação de projeto e participação de reunião, que foi um direito que o Daniel Guerra tirou. E a segunda é justamente a proposta que foi falada, que é de compreensão das comunidades em poder atender os critérios exigidos pelo edital. Eu acho que poderia fazer oficinas de capacitação, não pelo olhar de quem faz parte da análise dos projetos, ou seja, a burocracia da secretaria. E sim, poderíamos ver quem tem contrapartida a pagar por uma falta de uma definição melhor, vou falar dos projetos campeões, ou melhor, dos próprios elaboradores de projetos, aí oferecendo essa capacitação para os interessados, os que nunca fizeram, das comunidades, ou quem se interessa em participar desses editais. Acho que seriam essas 2 propostas que é que a gente começasse a pensar em reuniões mais adiante. A partir das contrapartidas dos proponentes anteriores, poder oferecer essa capacitação de elaboração de projetos. Acho que é uma boa contribuição também, sim. Para além da questão de preencher o formulário em si, né? A questão de formular melhor a ideia, ou, enfim, né? Ajudar nesse olhar. Agora, sim, ficou uma questão para
para trás ali, que foi a que a Camila trouxe, né? Falando um pouco da questão operacional do edital. Brevemente, eu queria só pontuar algumas questões, além do que já foi dito. Então, da parte operacional, a questão do período de inscrições, né? Que tenha um período de inscrições adequado, que também a secretaria mantenha, dentro do possível, as capacitações também para tirar dúvidas do edital. Acho que já é uma prática, mas não é demais lembrar da prática. A questão que a Camila trouxe foi a questão da entrega de documentos, né? Se vai ter uma forma mais digital de entregar os documentos, não sei se para esse edital. Esse não. A minha proposição, como produtora cultural, é mais a formatação mesmo do formulário, uma questão que não precisa vir dentro de tabelas. O formulário é uma questão bem, bem prática, porque isso atrapalha ali na formatação. E em relação também a questão do formulário, que não precise, não sei, daí isso é uma questão de legislação, não sei, que não precise rubricar talvez todas as folhas do edital, né, que valesse só a questão ali da assinatura das declarações, né? Então são questões bem, bem práticas e pontuais. Esses critérios de avaliação, então, que sejam revistos, né, com as considerações que foram faladas hoje, questão de pontuação maior para mais pessoas, mas, enfim, também tem que avaliar essa questão que nem a Tina falou de daqui a pouco coloca mais pessoas para ser melhor pontuado, mas diminui os cachês e aí tira a qualidade, né, enfim. E a questão das contrapartidas, né, as tão polêmicas contrapartidas. Eu acho que não sei se carece já colocar no edital quais devem ser as contrapartidas. Isso eu, enfim, considero que não era bom, não tinha nos outros editais, passou a ter nos últimos, já especificando quais são as contrapartidas. Acredito que cada proponente pode propor, né, dentro do objetivo do seu projeto, quais serão as contrapartidas. Desculpa. Beleza. Não, acho que era isso. E a questão da CASF, que daí eu concordo com o Hernani, e também a gente tem que ver essa questão da CASF também por os prazos, né, para retorno das avaliações e ter algum mecanismo, mesmo que seja voluntário, para quando não retorna no tempo hábil necessário, que a gente tenha algum mecanismo para, enfim, como é que se diz, para dar uma advertência, alguma questão nesse sentido para o avaliador, desde que não seja, claro, desde que não tenha outra justificativa, considerando também o nosso momento pandêmico, né? O Breno colocou que quero ouvir o Jorge, mas o Jorge, tu levantou a mão? Se manifestou? Flor, surgiu uma outra questão aqui no chat, talvez para se encaminhar para o término, né? Que é em relação ao Financiarte de 2020, né? Não sei se, caso a Aline quer falar alguma coisa, a gente teve um retorno na última reunião ordinária, né? Tu quer que eu fale, Aline? Posso falar? Não, né? Pode falar se quiser, não tem problema, pode ir lá. Não, é o retorno do Cris mesmo, assim, né, que houve um atraso ali nas avaliações e eles estavam retornando as avaliações da CASF ainda, então, para a Secretaria da Cultura. E a última notícia foi que o prazo final da última avaliação era hoje, né, não sei, amanhã a gente vai saber se a Secretaria recebeu ou não, mas é aí para dar sequência, né, no resultado final. Sim. Na verdade, assim, a gente tinha estipulado uma meta de prazo até o dia 1º de março, né, para todas as CASFs entregarem, a maior parte das comissões entregou, e a gente começou a ver, né, e deu, 2 dias, ok, não entregou,
começou a ficar cobrando as que não tinham feito a sua entrega. E a gente teve atraso por parte de avaliadores, que a gente não conseguiu ter a entrega, né, das tabelas, enfim, preenchidas, e uma situação bem anormal, bem atípica, também para resolver dentro disso. Então, de fato, está atrasada. A gente ontem... hoje teve, né? Hoje segunda. Hoje teve, né, mais uma resposta que ficou pendente. A gente vai ter que fazer uma ata diferenciada também para dar andamento. Então, teve, né, demora que não foi só por parte da secretaria no início do processo, nesse término, foi também de ordem de avaliação. Mas são coisas que podem acontecer, né? Então, a gente vai tentar sanar para agilizar da melhor maneira e mais rápido possível. Importante dizer que é por isso que está parado neste mês de março. Muito bem, pessoal. Acredito que a gente pode encerrar, então, a reunião. Agradecer a presença de todos e as contribuições de todos, né? Agradecer a nossa secretária Aline e aos vereadores presentes, né? Estela e Lucas, e as contribuições de todos, né? Eu vi ali no chat que alguém se manifestou, querendo dizer que vocês são ouvidos, mas talvez nas deliberações não se atenda aquilo que foi tratado aqui. Como é uma questão que a gente gostaria de fazer uma indicação logo para a secretaria, a gente procurou ser um pouco mais objetivo, mas todas as ponderações e todas as falas nos ajudam a construir e a decidir, né, a construir essa decisão para a gente poder votar com mais consciência, né? Não vamos atender a todos, né, neste momento, mas sempre o objetivo da escuta é essa, né? É poder ver a opinião de todos e poder também construir para as próximas oportunidades, né? Para um momento que a gente possa realmente, digamos assim, ter mudanças, né, no edital. Então, agradeço Flor, só a presença de todos. trazer, Sim, antes de tu falar. terminar a fala, complementando essa questão, na verdade, se faz essa plenária para que se possa ouvir as contribuições, e a votação ela é feita pelos conselheiros, que metade são indicados pelo poder público e metade são eleitos membros da sociedade civil. Então, quem está aqui trazendo essa conversa participa desses pontos de vista, mas quem acaba fazendo isso é quem foi eleito, né? A cada 2 anos que existe a eleição do conselho, respeitando o sistema de cultura. Então, só para dizer que sim, é válido e super importante, por isso que se faz as reuniões também abertas, para que a gente possa, né, ter esses pontos de vista. Quero agradecer, antes de tu encerrar, Flor, aos servidores também que hoje se fizeram presente aqui, e que, né, bastante fora do seu horário de trabalho, puderam participar, e a todos da comunidade, né, que também atenderam a esse chamado do Conselho, os conselheiros pelo trabalho. Então, muito obrigada a todos e boa noite da minha parte. Tá contigo, Flor. Eu já fiz a minha fala final, então agradeço a presença de todos novamente e contamos vocês nas próximas reuniões também para sempre ouvi-los e a gente construir junto a cultura da nossa cidade. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Se cuidem, pelo amor de Deus, fiquem bem.